Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal. Vamos direto ao assunto. Antes, quero me apresentar. Meu nome é Roberto. Eu quero falar hoje aqui como que eu lido com a doença mental, como eu venho lidando com a disfuncionalidade na minha vida, né? Para quem não me conhece, eu venho de uma família disfuncional, onde meu pai tinha problema com álcool, minha mãe tinha problema com esquizofrenia, e desde cedo meu pai e minha mãe, né, sem que eu pedisse isso, eu fui obrigado a cuidar dos meus irmãos. Inclusive eu sou primogênito, eu sou o maior de cinco irmãos, e aí, quando pequeno, eu já ficava lá com os irmãos para cuidar deles. E aí você sabe como que funciona, né? Uma pessoa, uma criança, sem ideia do que fazer, fica ali. Bom, eu sei que eu cresci naquele lar, convivi com meu pai, com a minha mãe, tive bastante problema durante a minha trajetória e até hoje, né, por ironia do destino, ficou gravado na mente dos meus irmãos e na minha mente como eu sendo responsável. Ou seja, o meu pai, a minha mãe não ficou sendo os cuidadores principais dos meus irmãos. Na verdade, eles ficavam comigo em casa quando minha mãe estava internada. A maioria das vezes, né, na época de criança, ela vivia internada. E meu pai, quando não trabalhando, ele estava alcoolizado, né? Fugindo aí dos seus problemas emocionais também. E aí ficava eu ali com os irmãos, então os meus irmãos, quando pequeno, entenderam eu como cuidador deles. Né? É assim que eu vejo e que sinto até hoje, inclusive. Eles entenderam eu como cuidador deles, desses cinco irmãos. Já que minha mãe e meu pai não estavam ali no período, inclusive, para quem não sabe, as crianças elas absorvem, é o período que elas absorvem, né, as energias, os comportamentos, os sentimentos, as inseguranças, tudo eles absorvem do cuidador, da pessoa que está presente ali, que elas entendem como a pessoa que vai, né, ajudar elas de uma forma ou de outra. Elas entenderam eu, o ou ruim, ou sem amor, ou com pensamentos, sentimentos negativos, insegurança, eles entenderam eu como a verdade. Né? É assim que funciona nos pais, nas famílias. Né? Os filhos entendem aquilo que os pais passam como verdades. Ou seja, ruim ou bom é a verdade para eles. E eles entenderam eu como a verdade. E eu, como já tinha entendido dos meus pais antes dos meus irmãos nascer, eu entendi dos meus pais eles como verdade. Meu pai tinha problemas emocionais, vivia com problema com álcool. Minha mãe tinha problema já com esquizofrenia. E então, meus irmãos entenderam eu como seu, né, a sua verdade. Bom, para não prolongar muito, aí nós crescemos e não saiu da cabeça deles eu como cuidador, eu como mestre deles, né? Eles iam seguir eu e seguiram, né? E seguiram eu, uma pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, totalmente disfuncional. Eu cresci orientando, querendo ou não, esses irmãos meus. E durante muito tempo eu não tinha noção disso. Depois que caiu minha ficha, que eu tomei consciência disso, eu comecei a me sentir culpado, né? Muita culpa, né? Por o que aconteceu, né? Depois senti culpa também pelo que eu tinha feito com a mãe, que eu tinha feito com o pai e depois, né? Me senti culpado. Hoje não me sinto mais culpado, né? Mas me sinto na obrigação, né? De resolver, né? De fechar esse ciclo. E então, durante muito tempo, quando caiu a minha ficha, eu vivi querendo, tentando, tentando inverter isso, inverter, querer mudar esses irmãos. Uma vez que eu tomei consciência, né, da minha disfuncionalidade, né, que eu fui diagnosticado como esquizofrênico, inclusive também, né, hoje não tenho mais esse diagnóstico. Então, uma vez que eu tomei consciência que eles foram referência, aliás, eu fui referência para eles, e aí eu estava na obrigação, né, de tentar mudar isso. Então eu achei que eu ia conseguir mudar eles. E eu cheguei à conclusão, já de um tempo para cá, que eu não mudo mais eles. E que eu mudo eu, né?
venho mudando eu já há muito tempo, né? E essa mudança eu tomei consciência que não é uma mudança de fora, é uma mudança interna, né? Até porque, inclusive, eu era dependente de drogas, de bebidas, passava pela saúde mental. Hoje não dependo mais disso. Uma vez ou outra eu fumo tabaco, mas é algo que eu venho já, né, há muito tempo tentando parar. Já parei já várias vezes e todo dia eu vivo nessa luta. Todo dia, não desisto, né? Hoje mesmo, por exemplo, já fumei um cigarro hoje. Me faz mal, inclusive, mas eu venho só nisso. Então eu tenho mais controle emocional. E então hoje eu estou apto para poder ajudar esses irmãos, seja lá de qual forma for, né? Aliás, de qual forma for, não, já tem uma forma definida. Eu quero dizer para você a forma que eu encontrei. É mudando eu, não mudo eles mais. Né? Inclusive tem um irmão meu que ele é aposentado, tem diagnóstico de esquizofrenia. Três irmãos meus que convivem aqui do meu lado têm diagnóstico de esquizofrenia. Esse ele tem problemas com droga, ele é aposentado e eu vivia tentando controlar ele, internei ele várias vezes, né? E tentando controlar ele, tentando mudar ele, eu percebi de um tempão para cá que eu não controlo mais ele. Então, hoje eu quero dizer para você a forma que eu estou usando, né? E para isso é preciso que a gente se cure emocionalmente para poder ter esse equilíbrio de não se envolver emocionalmente com a situação. Porque eu tenho, por um lado, um irmão que é aposentado, que está desgovernado, né, que vive o dia inteiro andando, pega o seu pagamento, inclusive eu sou curador dele, passo o pagamento para ele. E aí eu quero te dizer a forma que eu estou usando, né, para amenizar, para fechar esse ciclo, para mim não ficar tão culpado, me sentindo culpado e para deixar tudo certinho, seja lá o que for acontecer, né? Antigamente eu vivia correndo atrás, preocupado com o que fosse acontecer, dele tá com problema com droga por aí e além de preocupado querendo mudar ele, eu também vivia acolhendo. Na verdade, não era nem acolhendo, era fazendo aquilo que eles queriam. Né? Eles sempre vinham à minha procura pedindo para eu fazer isso e eu vivia fazendo para eles tudo que eles precisavam, resolvendo as coisas para eles, tratando ele como criança. Né? Hoje, então, para já resumir e fechar, hoje como que eu faço? Hoje nós moramos aqui. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo o seguinte, eu estou jogando responsabilidade para eles. Né? Eu estou na luta para jogar responsabilidade. Esse irmão meu, por exemplo, tenho dois, inclusive, que eu sou curador, que eu recebo o pagamento deles. O que eu fiz? Eu pedi para eles ir lá e abrir uma conta. Um deles ele não conseguiu ir sozinho, eu fui junto com ele no início, né? Abri uma conta para ele, porque uma vez que o pagamento, como eu sou curador, vem no meu nome, então é eu que preciso lá receber o pagamento. Eu fui lá, abri uma conta para ele, e aí o que eu faço? Eu recebo esse pagamento dele, deposito na conta dele e ele vai receber. Como ele é bem desorientado, bem acelerado, bem ansioso e pega o dinheiro no pagamento e acaba com o dinheiro quase que no mesmo dia, então eu deposito lá um tanto, pouco a pouco, né? E fiz isso com outra irmã minha também. Ela, por exemplo, ela já é bem diferente. Ela mesma foi lá e abriu uma conta para ela, então eu deposito, recebo o pagamento dela e deposito. E aí eles são aposentados, mas o dinheiro deles não dá para, quase que não dá. Eles vivem passando necessidade, né? É algo que eu estou jogando responsabilidade para eles também. Antes eu vivia ajudando e vivia estressado, nervoso e estava sendo um caos para mim. Então a possibilidade, aliás, o caminho que eu encontrei foi esse, eu ir me libertando deles e jogando responsabilidade para eles. Inclusive aqui nós moramos na mesma casa e no mesmo terreno, né, na mesma casa, só que separado.
Eu separei o meu espaço, fiz um banheiro para mim, um banheiro para outro. Então cada um tem o seu espaço, seu banheiro, sua cozinha e cada um cozinha. Antes eu vivia, olha para você ver o quão eu estava envolvido, o quanto eu estava envolvido. Eu estava cozinhando para eles, fazendo comida para eles, comprando roupa, comprando isso, comprando aquilo, pagando conta. Eu estava envolvido até o pescoço e eu não estava suportando mais. Eu estava entrando em desespero porque eu não estava conseguindo dar conta. Eu estava querendo mudar eles, e eles continuavam sendo o mesmo que eles são. Hoje eles são o mesmo jeito que são, mas só que eu estou jogando essa responsabilidade para eles, né? E é assim que eu estou lidando com a doença mental. É, questão de tratamento de CAPS, por exemplo, essa responsabilidade eu jogo para eles. Eles vão lá, passam por médico. Um deles tem problema lá com o fórum de não estar cumprindo, né, tratamento, então ele já foi internado uma vez judicialmente. Então, essas coisas eu estou jogando responsabilidade para ele. Na hora que vem um judicial aqui, eu jogo. Aliás, não é nem eu que jogo, o judicial já vem atrás dele. Então, eu já passo o judicial para conversar com ele, para ele resolvendo essas coisas, né? Porque quando a gente vai resolvendo as coisas para os outros, você fica responsável, você vai ficando responsável. E para ele é bom isso, quando tem alguém responsável, né? E eu estou observando que eles estão ficando chateados comigo por eu estar jogando a responsabilidade para eles. Inclusive o padrão de água, energia, estou também, já tem um que já está começando a fazer aqui. Ele recebe o pagamento dele, ele mesmo já está organizando para ele colocar um padrão de energia. Então é assim que eu estou resolvendo, né? E como eu estou me curando melhor das minhas emoções, eu estou me comunicando mais sereno com eles, né? Na possibilidade, é claro, quando eu percebo que haja abuso, eu já não sou tão sereno, já sou um pouco mais agressivo, né? Mas com controle, né? Com controle e com cautela. Esse o irmão meu que tem problema com droga, por exemplo, hoje ele não me perturba mais, porque eu precisei ser um pouco agressivo com ele. Então, antes ele vivia dia e noite me chamando na porta da minha casa, eu não tinha sossego. Como eu disse no começo do vídeo, eu fui já esquizofrênico, hoje eu trabalho, então eu preciso trabalhar para mim comer, né? Eu não tenho como eu ficar parado aqui, né? Eu tenho que todo dia levantar cedo e trabalhar. Então, se fez sentido para você, é assim que eu estou cuidando, né? Lidando com a doença mental, com pessoas que têm problemas disfuncionais, problemas de saúde mental. É assim que eu estou lidando, né? Jogando responsabilidade para eles e me aliviando. É o único caminho que eu encontrei para mim ficar em paz. Só que é importante que você entenda que é preciso a gente se curar das nossas emoções para que a gente não é, atropele, né? Fale coisas que não deveria falar ou se envolva com drogas, né? Por exemplo, eu, por conta de eu não estar controlado emocionalmente, eu acabava me envolvendo com drogas e esse não é o exemplo, né? Se você está envolvido com droga, está perdendo o controle emocional, falando que não deve, surtando, então como que você vai poder ajudar essas pessoas? E a melhor forma que eu encontrei para ajudar elas é me ajudando em primeiro lugar. E aí tá vindo na minha cabeça a maneira como eu devo me comportar, né? Colocando eles cada um nos seus lugares e cada um deles resolvendo sua própria vida, do seu jeito, sem eu implicar. Aliás, eu me implicava, né? Até pouco tempo eu vivia me implicando com o comportamento, com o jeito da vida dele. Então, eu não estou me implicando mais. O que eu estou pegando no pé é para eles ir cada vez mais cuidando da vida deles e ele resolvendo. Até ontem, por exemplo, veio um me procurar e falar para mim que ele estava fazendo isso ou aquilo, né, resolvendo umas coisas ali na casa dele, né? Eu falei, meu amigo, ó, você não precisa falar, você não deve satisfação para mim de nada. Você é responsável por isso aí. Vai pegando e resolvendo essas coisas. Então é assim que eu tô, né, resolvendo e me libertando, né, desse, como que eu digo, dessa relação amarrada, essa apego emocional, né? Não sei se é a palavra correta,
né? Mas esse apego, essa amarração emocional, esse envolvimento emocional, eu estou me libertando disso, ok? Então, se fez sentido para você, dê aquele joia, se inscreve. Eu acho que deve ter muita gente por aí e algum de vocês pode estar aí, às vezes, né, precisando ouvir alguma coisa desse tipo. É o melhor caminho, tá? Não existe outro caminho. Você ficar cuidando de uma pessoa e se entregar emocionalmente, e olhar ela como uma pessoa incapaz e acreditar que você vai mudar ela e que ela vai ser do jeito que você está indo. Não, ela tem o jeito dela e é preciso respeitar o jeito dela. Só que a gente precisa colocar ela no lugar dela para ela tocar a vida dela do jeito dela, né? Porque se a gente quer que ela toque a vida do jeito da gente, perto da gente, isso vai destruir a gente. A gente não vai dar conta de resolver isso. Valeu? Volto aí para um próximo vídeo. Eu quero, se Deus quiser, e Ele quer que eu continue falando desse mesmo assunto aqui no meu canal. Valeu? Obrigado. Tchau.